A conquista do ambiente terrestre pelas plantas. Esta é uma atividade solicitada pela professora Lidiane Aona no curso de Morfologia e Sistemática de Criptógamas, realizada pela discente Maria Fernanda Velame, do curso de Bacharelado em Biologia. É impossível imaginarmos a Terra sem as plantas. Entretanto, há milhões de anos, a vida era restrita a mares e lagos. As condições da superfície terrestre eram hostis, com a elevada quantidade de gás carbônico e altas temperaturas, fizeram-se então necessário o aparecimento de adaptações para tornar as plantas mais independentes do meio aquático, garantindo essa transição. A conquista do ambiente terrestre pelas plantas foi um grande passo na evolução dos vegetais e também permitiu a vida dos animais terrestres. A aquisição dos vasos condutores de seiva, por exemplo, permitiu às plantas suportar o alto grau de evaporação na superfície, além da epiderme e da cutícula, que bloqueiam a perda de água. Para a realização de trocas gasosas, o aparecimento de estômatos foi de fundamental importância. Os estômatos são constituídos por duas células guarda e um orifício denominado ostíolo. O grupo das briófitas pode ser considerado como uma das primeiras plantas a fazer essa transição. São os primeiros vegetais a apresentar um certo padrão de organização pluricelular, que podemos considerar como as primeiras especializações celulares em tecidos. Foram as primeiras plantas terrestres, mas ainda não possuem adaptações eficientes a esse ambiente. As briófitas são uma transição entre as algas e as traqueófitas, devido à dependência de água para sobrevivência e reprodução, a sua avascularização e o corpo com rizóides, caloides e filóides. Compartilham com as plantas verdes a presença de clorofila, a celulose na parede celular, reserva de amido e desempenham um papel fundamental no ciclo do carbono. O problema da reprodução foi solucionado com o surgimento de esporos, que são considerados uma grande adaptação ao meio terrestre. São estruturas reprodutivas muito resistentes e que podem ser levadas pelo vento e pela água. As primeiras plantas vasculares dependiam da pressão de turgor para permanecerem eretas, o que limitava a sua estatura e o domínio local. A posterior capacidade de sintetizar lignina tornou possível a sustentação e ramificação das traqueófitas. À medida que seus corpos adquiriam maior complexidade, aumentava também a competição por espaço e luz, o que pode ter estimulado ainda mais a evolução. O problema da sustentação foi resolvido com o surgimento de duas estruturas, raízes e tecidos vasculares. As raízes estão relacionadas à fixação da planta ao substrato e à absorção de nutrientes e água do solo. Os tecidos vasculares estão relacionados principalmente com o transporte de seiva bruta e seiva elaborada. Entretanto, as células do xilema, por apresentarem paredes lignificadas, conferem também à planta certa sustentação. Mesmo a reprodução das samambaias e licófitas ainda é dependente da água para a fecundação, acontecendo em um ciclo de alternância de gerações, onde possui o esporófito como fase duradoura. A independência total da água para a fecundação das plantas só ocorreu com as fanerógamas, por apresentarem semente que protege o embrião contra a dessecação. Na evolução das angiospermas, acredita-se que os insetos polinizadores tiveram grande participação para aumentar a diversidade e a distribuição geográfica destas plantas. Os frutos também funcionam como atrativo para animais, que ajudam na dispersão das sementes. Mas isso é assunto para outro vídeo. Até mais.